Bora, gurizada, bora, tios, tias, vamos lá, tio Will de novo aqui. Vamos falar agora da estrutura política do mundo republicano de Roma, certo? Nós já meio que introduzimos um pouco sobre a monarquia, né? Falamos sobre o período monárquico romano e agora vamos falar da República Romana. A aula de República ela vai se dividir em duas partes. Essa primeira parte e a próxima, certo? Então, para te entender todo esse contexto aqui do mundo republicano, tu precisa assistir ambas as aulas na ordem, tá? Eu quero assistir primeiro a segunda. Tu não tá lendo mangá, jovem? Começa por aqui, depois tu vai para outra, tá? Beleza? Tamo junto então. Olha só. Neste momento, a República tem início, então, sabemos, no ano 509 a.C., se estende até 27 a.C. E a República Romana, na sua estruturação política, veja, a monarquia tinha aquela ideia da centralização dos poderes na mão do rei, do monarca. A república, ela amplia isso um pouco mais. Aí tu pode pensar, bah, top, isso é uma democracia, né, irmão? Não tem nada de democracia, tá? A experiência democrática é ateniense. Em Roma há uma amplitude de participação, mas no sentido de amplitude de construção de órgãos que vão atuar em comparada à monarquia. Na República, por exemplo, a gente tem magistraturas, a gente tem o Senado, a gente tem aqui vocês vão ver os consulados, enfim, há uma amplitude muito maior, por exemplo, do que um órgão que é a monarquia de fato. Então agora, neste momento, lembre-se de 3 pontos iniciais dessa estrutura política aqui. São as assembleias centuriais, o Senado, certo? E as magistraturas, ok? Olha que interessante. Primeiro ponto. Lembrem, a dominação política no mundo romano, ela sempre vai estar de maneira esmagadora nas mãos dos patrícios. Aí tu pensa, pá, mas nas assembleias centuriais ou centuriatas, né? Eram os homens que tinham ali toda uma relação com o militarismo e poderiam participar do cenário, enfim, né? O professor tinha 98 centúrias de patrícios e 95 centúrias de plebeus. Os plebeus, eles eram representados, prof. Will, sim, mas na hora do voto, os patrícios votavam juntos e sempre deliberavam a seu favor. Então os plebeus acabavam sendo sempre se ralando nesse cenário aqui. Então a dominação aqui era sempre dos 980 patrícios que faziam parte dessas assembleias, né? E no caso aqui, né, os 950 não, os 950 plebeus acabavam não conseguindo os votos necessários, tá? Então, o que a Assembleia fazia? A Assembleia, ela votava as leis. As assembleias, aqui no caso, as assembleias centuriatas, elas também, neste momento, elegiam um consulado, que é uma das magistraturas que a gente vai começar a falar aqui. O consulado romano era composto por 2 cônsules, sempre 2 cônsules, eleitos pela Assembleia Centuriata. Aí eu vou te perguntar de novo, Assembleia Centuriata, maioria de patrícios, deliberavam a favor de patrícios. Os consulados seriam sempre patrícios, sacou? Então sempre haveria uma dominação patrícia. E o que o consulado fazia? O consulado nomeava o Senado, que era o responsável ali pela deliberação das leis. E aí o que acontece? 2 patrícios vão escolher representantes do Senado que são, adivinha só? Patrícios. Então veja, a construção política do mundo romano aqui, ela leva toda, ela trilha um caminho sempre da orientação patrícia. E aí vai ter aquela tensão que já existia no mundo monárquico e que vai continuar existindo aqui dentro da República Romana, devido à desigualdade, tanto no acesso às terras, como na questão do acesso à política de fato, tá? Então atentem para isso. Eu coloquei aqui nas magistraturas para te ver que existem vários tipos de magistraturas, né? Os magistrados romanos. Além do consulado, existia o pretor, o censor, o questor, né? O pretor, por exemplo, era o juiz, né? O censor, a fiscalização da moral dos bons costumes, entendeu? Nós temos também aqui o questor, o responsável pelas finanças. Aí tu pode citar vários outros, o Edis, por exemplo, que era responsável pelas construções públicas, saca? Então existe aqui uma série de magistraturas que demonstra que o poder não está centralizado num só órgão, mas em vários órgãos. E repito para vocês, órgãos de dominação esmagadora de patrícios. Então, obviamente, nós iremos identificar um cenário de muitas lutas sociais entre esses patrícios e entre os plebeus.
O que vai levar, então, ao quê? A uma greve no ano de 494. Afinal, os plebeus, eles não estavam mais aceitando essa situação, né? O plebeu olhou e falou, olha só, eu trabalho no exército para esses caras, eu pago imposto para esses caras, e eu não tenho direito à terra, eu não tenho direito a nada, mas o que é isso, irmão? E daí o que esses caras fizeram? Eles subiram lá no Monte Sagrado, ficaram lá em cima. Sabe quando tu fica emburrado, quando tu é nenê? Tu fica emburrado no teu quarto, não quero mais. E os patrícios lá embaixo, vocês não vão descer! Tinha eco, né? E os plebeus lá em cima, nossa, vão descer quando tiver leis pra gente! Gente! Aí os patrícios vão se olhar e vão dizer, puxa, ferrou, velho. Ferrou e agora? Agora vão ter que criar umas leis para esses caras. Então o que acontece? Após essa greve, no século V, no ano 494 a.C., né, nós vamos ter essa grande greve geral que vai levar a uma série de transformações, ok? Que são transformações que vão, de certa forma, agraciar aqui, né, os plebeus, certo? Muito importante salientar essas transformações que eu estou citando aqui para vocês, né? O tribunato da plebe, né? A lei das 12 tábuas, a lei da Canuleia e a própria lei Licínia Seste. Olha só que interessante. O tribunato da plebe, senhores. A partir de agora, seriam eleitos 10 representantes plebeus para terem poder de veto ao que o Senado propor. Aí tu vai pensar assim, bah, mas isso aí é top! Porque o Senado é o principal órgão da República e tal. O tribunato da plebe vai poder vetar esses caras. Calma. Para te ser um tribunato da plebe, tu tinha que ser um plebeu. Para te conseguir desenvolver a tua política, né, a tua propaganda política, tu precisa de dinheiro. Tu entendeu? É que nem hoje em dia. O cara vai se lançar vereador, deputado, alguém vai ter que financiar a campanha dele, ele vai ter que guardar um dinheiro para fazer a campanha dele, enfim, das maneiras que for, certo? Quem é que vai financiar a campanha dos plebeus que vão se candidatar aqui? Porque os plebeus não têm dinheiro. Ah, os patrícios? Muitos patrícios vão emprestar dinheiro para plebeus serem representantes no tribunato. Aí lá na hora que o plebeu estiver no tribunato, o patrício vai olhar e vai dizer, lembra que eu te emprestei dinheiro, irmão? E o plebeu vai dizer, pá, é verdade, velho. Então tu não veta isso aqui, tu não vota isso aqui. Então os plebeus tinham a sua representatividade, mas era uma representatividade até certo ponto controlada, né? Senhor, você lembra a política atual? Ah, pois é, né, irmão? Então, o tribunato da plebe é, de certa forma, uma representação plebeia. Não tinha isso, agora tem. Assim como a lei das 12 tábuas, onde o direito deixa de ser um direito consuetudinário tradicional, um direito oral, e passa a ser um direito escrito agora. Senhor, quer dizer que a lei das 12 tábuas traz a igualdade? Não traz igualdade, velho. Ela traz as leis escritas agora no mundo romano. Ela vai continuar sendo, vão continuar sendo leis desiguais, mas são agora leis escritas, tá? A lei das 12 tábuas aqui do mundo romano. Outra lei, a lei da Canuleia, permitia o casamento intraclasse. Patrício podia casar com plebeu ou vice-versa. Bah, top, senhor, legal, porque não era permitido, né? Mas olha só, geralmente essa lei, ela era colocada em prática quando um plebeu que estava enriquecendo-se podia resgatar lá um patrício que estava empobrecendo-se. Raramente era um patrício rico que se casava com um plebeu muito pobre. Tu entendeu? Então, de novo, mais uma lei que é uma lei para enganar, assim, vamos dizer, né? Eu não vou falar aqui que é uma lei para inglês ver, porque ela está dentro de um contexto do século XIX, que não se encaixa aqui, mas tu deve ter entendido, tá? É uma lei para tipo, olha, ele tem uma lei, mas não tem, né? Que ajuda o plebeu, mas não ajuda tanto, tá? E a lei Licínia Seste, também, uma lei importante que ela traz dois elementos. Primeiro, o fim da escravidão por dívidas, lá no mundo grego. Quem foi que acabou com a escravidão por dívidas? Agora, fala aí pra mim. Agora tu pensou, isso foi o Solon. O Solon, tá? Então aqui, na lei Licínia Seste acaba com a escravidão por dívidas no mundo romano, o que de certa forma é bom pro plebeu, e também dá o acesso ao ágero públicos, que é a terra que é conquistada. Então, neste momento, a lei Licínia Seste, ela diz assim, ó, plebeus agora podem ter acesso a terras conquistadas. Vou te perguntar agora aí, querido. Quando o plebeu pode ter acesso à terra conquistada, o que o plebeu vai querer fazer? Jogar PS4, Xbox, Atari? Ou vai querer ir para a guerra? Claro que ele vai querer ir para a guerra. Então, a partir dessas transformações aqui, o mundo romano se joga para as guerras. Tá? Tanto por interesse patrício como por interesse dos plebeus. E neste momento surgem as guerras púnicas, que vão de 264 a 146 a.C., perdão. Tá? Lembra, guerras púnicas
ela é um grande conflito que envolve aqui o mundo romano e de extrema importância para a compreensão dessa civilização. Roma contra Cartago. Cartago era uma grande potência do mar Mediterrâneo. Roma era uma cidade-estado que estava se desenvolvendo com força na Península Itálica. Lembra que nos 200 anos anteriores às Guerras Púnicas, Roma já dominava toda a Península Itálica. Mas estava naquela tática Celso Roth, tá ligado? Ou Dair Helma, saca? Como é que era? Retrancão. Eu tô primeiro aqui montando a minha casinha, a minha defesa. Depois eu vou sair pro ataque. E é o que vai acontecer agora nas Guerras Púnicas. Roma identificou que para dominar o mar Mediterrâneo, precisava derrotar Cartago. Cartago era a grande potência do mar Mediterrâneo. E o que vai acontecer neste momento? Uma luta entre Roma e Cartago. Ambas queriam dominar a bacia do mar Mediterrâneo. Então, neste momento, as guerras púnicas, né, 3 grandes conflitos que vão dar a vitória a Roma. E a grande consequência é Roma vai lá no Twitter, né? O Twitter na época e mete lá um hashtag Mare Nostrum. Sabe quando o Grêmio ganha do Inter ou o Inter ganha do Grêmio, saca? O pessoal do Brasil deve estar pensando, esse cara é gaúcho, eu sou, né? Gremista, graças a Deus, amém, senhor. Hein? Sabe quando o Grêmio ganha do Inter, os gremistas vão lá no Twitter, chora Colorado! O Inter ganha do Grêmio, chora gremista! Pra não falar outra coisa, né? É aquela coisa. É que nem aqui, os romanos ganharam dos cartaginenses. Hashtag Mare Nostrum no Twitter. O nosso mar, o Mediterrâneo é nosso. E o domínio do Mediterrâneo representa o quê? O início da expansão romana. Roma deixa de ser uma pequena cidade-estado que está numa península lá e passa a dominar importantes regiões neste mar Mediterrâneo, certo? Aumenta o que, Prof. Will? É meio óbvio, né? Se tu está conquistando regiões, tu está conquistando territórios. Então, territórios, a expansão aqui, ela é uma expansão territorial. Podemos até colocar aí uma expansão territorial. Ok, uma expansão territorial, legal. Essa expansão territorial gera 2 coisas. O aumento de escravos, conquista, né, nós sabemos, escravidão por conquista, e o aumento dos latifúndios. Mas fora a lei Licínia Sexta dizia que os plebeus podiam ter acesso às terras. E tu acreditou? Claro que não, cara. Os patrícios vão continuar tendo acesso a essas melhores terras. Eles vão continuar tendo acesso aos latifúndios, vão construir latifúndios, vão ter mais escravos, e o plebeu, coitado, o que acontece? Fica lá, né? Triste, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção. O que o plebeu faz? O plebeu sai do campo, faz um êxodo rural e vai para as cidades, porque ele não consegue competir com o latifúndio dos patrícios. E o último grande elemento de consequência das guerras púnicas, lembra, a militarização política. Por quê? Porque os generais cada vez mais vão ter acesso a terras. Esses generais vão começar a ter acesso a terra, acesso a terra, acesso a terra. Quanto mais terras esses caras tiverem, mais eles vão se tornando o quê? Patrícios. E o patrício domina a política. Militarização da política, pensamento de vaquinha. Tá? Beleza? Essa é a primeira parte da República. A segunda parte vem logo agora. Eu tô puxando aqui. Vamos lá.